Nós voltamos a falar do indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira, condenado a 8 anos e 9 meses de prisão pelo STF. O debate sobre a interferência de um poder sobre o outro fez reacender a tensão entre executivo e judiciário. A respeito desse assunto, nós vamos conversar agora, ao vivo, com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Fernando Abrúcio, que gentilmente atende aqui à CNN. Bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia, Roberto. Bom dia, Daniel. Professor, como é que o senhor viu essa ação do presidente Jair Bolsonaro, usando a sua prerrogativa de conceder esse indulto? Mas olhando para a parte política, professor Abrúcio, tem um cálculo político aí por trás? Qual é a visão que o senhor tem disso? Olha, Roberto, acho que há dois cálculos políticos, um mais imediato e um que vai nortear a campanha durante esse ano. O mais imediato é agradar o público bolsonarista, né? O Daniel Silveira se tornou, na verdade, quase um herói para esse público bolsonarista ao bater no STF, ao bater no ministro Alexandre de Moraes, ao criar essa fama mesmo de um valentão contra o status quo, contra o sistema. Ele é o valentão contra o sistema. E isso agrada o público bolsonarista, né? É interessante que esse indulto poderia ser dado talvez ao Roberto Jefferson algum dia, mas acho que não agradaria tanto quanto dar ao Daniel Silveira. Então tem um cálculo político. Acho que há um segundo cálculo de mais de médio prazo que envolve a campanha, Roberto, é que o Bolsonaro vai estressar ao limite as relações com o judiciário, porque ele teme a ação do TSE ao longo da campanha. Então ele vai transformar o TSE no grande inimigo, o STF e o TSE nos grandes inimigos do bolsonarismo e vai, obviamente, quando burlar alguma regra e for punido pelo TSE na campanha, vai lembrar do episódio do Daniel Silveira. Então essa briga não vai terminar agora. Acho que se Bolsonaro for eleito também não vai terminar, porque o projeto do Bolsonaro é o projeto similar ao do Viktor Orbán. É mudar a composição do STF a seu favor e governar com o menor número possível de controle. Já fez isso na PGR, já fez isso na Polícia Federal, já fez isso na CGU, né? E no Congresso, em grande medida, o orçamento secreto calou os deputados e senadores. Então esse é o projeto do presidente Jair Bolsonaro, é o projeto de repetir a trajetória do Viktor Orbán, que se tornou um presidente autoritário via eleições, enfraquecendo as instituições de controle. Essa é a ideia dele. E, professor, em que medida a resposta do Supremo a essas ações contra esse perdão de pena dado pelo presidente Jair Bolsonaro também deve levar em conta esse cálculo político? Porque os ministros estão, sim, devem dar uma resposta institucional, uníssona, mas também cientes de que isso vai ser usado nas eleições. Olha, Daniel, vai ser uma resposta muito difícil, porque se simplesmente o STF se calar, o presidente Bolsonaro e o bolsonarismo vão montar em cima do STF, né? Aí virão indultos em larga escala no final do ano a todos aqueles que, de alguma forma, puderem ter sido punidos e são amigos do bolsonarismo. Então, eu acho que é muito difícil a situação, porque não se pode, portanto, ficar completamente calado, mas se também comprar a briga, digamos, quase como se fosse um faroeste, Daniel, é muito ruim para a democracia, né? Então, acho que provavelmente o STF vai ter que tomar uma decisão, digamos, mais de meio do caminho, né? Tentar, de alguma forma, reafirmar seu poder, mas reafirmar sem que seja uma resposta na mesma medida daquilo que foi tomado pelo presidente. Veja, a decisão do presidente é de um grau de ineditismo muito forte, né? Imagine se a presidente da Dilma tivesse tomado essa decisão para salvar muita gente que foi condenada na Lava Jato. O que teria sido dito? O que as redes sociais estariam dizendo? Hoje as redes sociais, uma parte delas considera o Daniel Silveira um herói. Então, assim, como o Hitler foi considerado um herói em 1923 por muita gente quando foi preso em Munique. Então, assim, é uma situação muito complicada e eu acho que o STF vai ter que ter muita parcimônia para tomar essa resposta. Professor Abrúcio, nós vimos uma reação forte de partidos de oposição,
de pré-candidatos à presidência também condenando esse ato do presidente Jair Bolsonaro. E notamos um tensionamento, né, entre o legislativo e o executivo a partir desse ato do presidente, ou mais tensão ainda. O que o senhor espera do legislativo no que diz respeito a esse posicionamento? Porque uma tensão maior beneficiaria mais o presidente Bolsonaro nesse momento? É uma seara onde o presidente se sente mais confortável? Olha, o legislativo seria o melhor lugar para confronto com o presidente, porque são ambos eleitos. É melhor que haja um equilíbrio a partir do executivo e do legislativo do que a todo momento pedir socorro para a STF. Isso não é bom para a democracia. As boas democracias, o legislativo é um poder independente que, em determinados momentos, solta um sinal de alarme quanto às decisões do executivo. Mas, Roberto, infelizmente, nesse momento, a maioria do legislativo foi comprada pelo orçamento secreto. Comprada. Se a gente olhar o tamanho das emendas hoje, está na casa dos 36 bi. É muita grana. É quase o tamanho do orçamento federal de investimento. Assim, isto calou grande parte do Congresso, e eu falo não só da Câmara, eu acho que até do Senado. A reação do presidente do Senado é de alguém que sabe que a maioria do Senado hoje também está no bolso do orçamento secreto, infelizmente, e o Legislativo perde a autonomia. Então, neste momento, o que acontece são partidos de oposição, partidos que têm candidatos a presidente, que estão reagindo, porque, no fundo, qual é o motivo da reação? Se a gente não reagir, em algum momento não haverá eleição livre, como não há na Venezuela e como não há na Hungria. É isso. Então, se uma hora se cala o Legislativo, o Brasil vira a Venezuela ou vira a Hungria. Então, esta é a reação, e não são apenas os partidos de esquerda, são candidatos, são pessoas, por exemplo, do próprio PSDB, criticando a decisão, porque sabem que se não for feito o controle nesta eleição, talvez não seja feito por mais 10 anos no Brasil. A gente vire a Venezuela ou a Hungria. Mas, infelizmente, como eu disse, Roberto, a maior parte do legislativo está no bolso do orçamento secreto. Então, aliás, o próprio presidente Bolsonaro, ninguém pode dizer que ele não é sincero e autêntico nas suas respostas. Outro dia que ele disse que é preciso mesmo dar o orçamento secreto para acalmar o Congresso. Foi a frase dele. A gente sabe que isso é verdade. Então, é isso que o eleitorado às vezes não percebe, que muitas vezes, colocando aí o Daniel Silveira como herói, está colocando, na verdade, está criando um sistema político em que o legislativo é comprado pelo poder executivo. E isso é o contrário da democracia. Então, acho que, nesse sentido, se o legislativo tivesse mais autonomia, se os dois presidentes aí de ambas as casas tivessem uma posição mais autônoma, seria boa. Mas acho que isso não vai ocorrer neste momento. Olhando para o eleitorado, professor, essa sinalização, esse decreto do presidente Jair Bolsonaro a Daniel Silveira, ele acena, como o senhor disse, a essa ala mais fiel ao presidente Jair Bolsonaro, aqueles 30%. O eleitor que ainda tem dúvidas, mas até votaria no presidente Jair Bolsonaro, como ele vê esse ato do presidente? Ele, de fato, porque a gente está num cenário de eleições, quando o presidente estica a corda desse tom que a gente viu agora, ele não pode afastar esse eleitor que ali até vota nele, mas quando o presidente volta a causar crises, ele não afasta? Não seria um tiro no pé? Olha, Daniel, eu acho que nesse momento ainda a dose não afasta o eleitor, digamos, que não é bolsonarista raiz, mas que não quer votar no Lula, por exemplo. Acho que ainda não afasta. Eu acho que se o presidente Bolsonaro, se o STF... Porque aí tem um jogo também que o Bolsonaro jogou uma isca, mas o STF pode jogar outra isca. Ou seja, se o Bolsonaro continuar fazendo isso ao longo da campanha, e eu acho que ele vai continuar fazendo isso, isto sim pode afetar o eleitor moderado. Hoje, por trás desse argumento da liberdade de expressão, de poder ameaçar de morte ministros do Supremo, as pessoas estão achando que isso é liberdade de expressão. Se fosse na Alemanha, a Corte Constitucional teria pedido a prisão imediata do deputado Daniel Silveira e não teria nenhum tipo de prerrogativa congressual para salvá-lo. Então, assim, a gente não está entendendo muito o que está acontecendo porque o país está muito confuso após anos aí de crise econômica, Lava-Jato. O eleitorado está bastante confuso e o Bolsonaro, a verdade é essa, gostem ou não, ele surfa na confusão. Quanto mais confusão, mais o Bolsonaro se fortalece. Então ele vai jogar nessa linha, mas eu acho, Daniel,
que se em algum momento, se ele continuar com esse jogo de estresse, isso pode afastar um eleitor moderado. Agora, não acho que é o caso, porque ainda há aquela imagem do ministro Alexandre de Moraes como alguém que está exacerbando no seu poder. Eu acho que se isso continuar e houver decisões mais coletivas da Suprema Corte, talvez o Bolsonaro perca o eleitor moderado. Professor Fernando Abrúcio, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigado pela gentileza da conversa aqui na CNN. Bom dia para o senhor. Obrigado, Roberto. Obrigado, Daniel. Um abraço para você. Até uma próxima.